Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao 60 Pode Mais, um podcast revelador sobre a vida dos 60 mais e a sociedade que os cerca. Gravado diretamente do Clube Empreendedor Brasil, a quem agradeço o apoio. Eu sou Carla Cabral, anfitriã do 60 Pode Mais, arquiteta, palestrante, atriz e uma mulher 60 mais. O tema que estou abordando nesta segunda temporada é Novos Começos, a vida empreendedora do 60 mais. E o meu convidado de hoje é um empreendedor 60 mais que de arquiteto virou yacht designer. É uma história muito interessante que eu fui testemunha. Bom, por que ele, então, se encaixa na vida empreendedora do 60 mais? Porque a palavra empreendedorismo, ela é de origem inglesa, eu fui até pesquisar, tem vários significados, mas esse significado eu achei interessantíssimo, que é aquele que assume riscos e começa algo novo, ou seja, aquele que inova. Então, segundo dados do Sebrae, 13,8% dos empreendedores brasileiros são 60 mais, 13,8%. E 47% estão no Sudeste. O Brasil, ano passado, cresceu 4%. E só no Rio de Janeiro, o número de empreendedores 60 mais cresceu 9%. Então, empreender é identificar um problema, buscar uma solução inovadora, seja em negócios ou no dia a dia. E nós, os 60 mais, estamos inovando e quebrando paradigmas. Então, esse processo de empreender ele envolve mudanças, aprendizado contínuo, superação de desafios. E não é preciso ter uma empresa para empreender. É possível aplicar essa atitude em diferentes áreas da vida. E eu costumo dizer que após 60 mais, a gente tem 3 opções na vida. Ou relaxa, ou a gente se reinventa ou recicla a profissão, né? Quer dizer, por exemplo, era servidora pública, hoje poderia ter um escritório. Mas tem muita gente 60 mais se reinventando, por esses dados todos que eu trouxe aqui, começando algo novo, empreendendo e até buscando uma vocação antiga. Que aí é o caso do meu convidado de hoje, que ele vai explicar que história é essa, que vocação é essa que ele tem, tá? Então, o arquiteto, meu convidado, é Stefano Alonso, que se reinventou como yacht designer, mas ele vai contar essa história aqui pra gente. Obrigada, Stefano, pela presença. Bom, eu que agradeço. Primeiro por ter me lembrado, de ter me chamado no 3º episódio, né, da segunda temporada. Ai, gente, olha, para quem não sabe, o Stefano Alonso é meu marido, tá? E há 36 anos. E aí eu acho que ele está aqui tendo uma pequena DR comigo, né? Uma mágoazinha, mas é que o tema agora coube. E, bom, isso é sério mesmo? Você ficou chateado? Não, claro que não. Que bom, eu estou muito feliz que você esteja aqui participando também, porque nós somos um casal que se reinventou, não é isso? Isso. Eu estou aqui buscando essa vocação antiga de ser uma comunicadora, e ele, aqui, que de arquiteto virou yacht designer. Bom, peraí, antes de eu perguntar as coisas para ele, contar essa história interessantíssima, que tem altos e baixos, tem reviravolta, tem pandemia, tem insights, tem visões, é uma história incrível. Eu vou pedir para você que não segue ainda esse canal, para se inscrever no canal, tá bom? E curtir também, tá? Porque aí quando você curte, o YouTube, o Spotify mostra para mais pessoas e eu consigo levar esse meu movimento à frente. Bom, Stefano, vamos lá. Vamos começar essa sua história. Eu quero saber como um arquiteto com mais de 40 anos de formado, que sempre foi super feliz fazendo projeto e obras, eu sei porque eu sou testemunha, resolveu, assim, virar um yacht designer, projetar outras coisas. Sempre fui um desenhador de coisas, a vida toda. Desde criança? Desde criança. Eu sempre gostava de pesquisar as coisas, desmontar, olhar, ver se podia usar, de fazer de outro jeito. E
E tudo começou quando eu me aproximei do mar. Aos 50 anos, eu decidi comprar um presente para mim, já que ninguém me deu. Eu comprei um barquinho pequeno e eu sempre gostei de pescar. E eu usava esse barco para isso, né? Para pescar, e tinha a ideia de passear. Mas nada que eu queira fazer sempre é rápido, né? Eu pesquisei 2 anos para isso. E aí, na utilização... Isso que eu ia perguntar. Por que você acabou projetando um barco? Né? Já que você na comprou utilização, um para você. Eu vi que tinha um monte de coisa fora do lugar. Eu, para trocar uma bateria, tinha que machucar o meu braço. Para trocar o óleo, eu tinha que ficar de joelhos. E diversas outras coisas construtivas que me desagradavam. Mas foi um barquinho muito legal. Bom, é isso. Quer dizer, ele, chegando nos 50 anos, ele começou a pensar, poxa, eu adoro o mar, porque você pescava, já pescava há muito tempo. Quer dizer, o mar para pescar, né? O mar para sair de barco, para pescar, para mergulhar. Não mergulho, que ele não faz mergulho, mas para curtir. E aí ele resolveu se dar um presente com 50 anos, porque a gente começa nessa fase, a gente já conquistou várias coisas, aí começa a pensar assim, qual o sonho que eu teria, que eu posso realizar, graças a Deus que podia realizar. Comprou essa lanchinha e a lanchinha começou a não satisfazer mais, né? E a gente fala de que ele projetou um barco, uma barquinha, ele adora falar desse jeito, no diminutivo, mas ele projetou e construiu uma lancha catamarã de 24 pés, gente. Como é que começou isso, chefe? Conta aí. Vai, agora conta a história de uma lancha para outra. Mais uma vez, a minha musa está envolvida. Teve um passeio que a gente estava fazendo em Angra dos Reis, carnaval, 10 dias de carnaval. Com uma lanchinha. Com a lanchinha. Cada dia um passeio, tudo indo bem. Até que nós pegamos uma daquelas lanchas gigantes passando na nossa frente e fez uma marola enorme e a lanchinha deu um pulo e a musa inspiradora deu um grito. Gente, o que aconteceu foi que eu dei um jeito na coluna. Isso. Nesse dia, nesse passeio maravilhoso em Angra, porque o barco que ele comprou era menor, era 21 pés, e era monocasco, né? Isso, era monocasco. Então, quando parava, ele balançava e batia. Então, eu enjoava. Né? Ainda tinha esse detalhe, eu enjoava muito no barco, e com esse negócio de bater nesse pequeno acidente, eu dei um jeito na coluna e fiquei... Pode dizer o que eu falei? Ela disse que nunca mais ia sair comigo. Então, isso, para quem já estava imaginando um outro tipo de barco e tal, ia cortar o meu sonho, né, de continuar naquilo. E eu sempre gostei de compartilhar dos meus hobbies, né, com as pessoas que me cercam. Bom, aí começou a minha pesquisa. Eu comecei a estudar hidrodinâmica, comecei a pesquisar os tipos de barco, se era deslocante, se era semideslocante, se era... Tudo por conta própria? Tudo por conta própria. Eu sempre fui um autodidata, é o meu método de aprendizado, e segui assim, estudando, mas não imaginando efetivamente em construir só para saber mais sobre aquilo. E nessa pesquisa eu cheguei à conclusão que o melhor era uma lancha catamarã, pequena, um pouquinho maior só, 24 pés. E cheguei em um estaleiro que produzia essa lancha e fizemos um test drive e ele foi um sucesso. A Carla não enjoou, não percebeu que o mar estava horrível. No estaleiro no sul que a gente viajou para conhecer a lancha. Isso. Esse tipo de lancha. E só não conseguimos fechar porque não teve um acordo comercial para encaixar a venda da minha e a compra da outra. Mas era bom explicar, né? Porque o catamarã que tem 2 cascos, então é mais estável, não balança tanto, não bate. E o catamarã pode ser lancha e pode ser veleiro. Tem catamarã à vela também. Tem catamarã à vela, tem também tipo troller, né, semideslocante.
Bom, aí já vamos entrar num campo técnico. Sim, não, só para né? as pessoas falarem assim, mas lancha, catamarã, às vezes podem não estar entendendo, é legal a gente explicar. Isso. Então, Mas você continuou trabalhando, claro. não parei de trabalhar momento algum, eu seguia fazendo isso, como houve essa falta de acordo comercial, eu segui fazendo meus projetos, né? Evoluindo ali no projeto e tal, mas sempre como um hobby. Estudava e aplicava o projeto, e melhorava o projeto. Mas à mão? Não, sempre com programas. Eu já sabia ali, fazia croquis e tal, mas já usando programas não adequados para a náutica. Eram todos de arquitetura. E aí veio um momento que foi marcante, que foi a pandemia. Né? Para todo mundo. Para todo mundo. Quando veio a pandemia, eu decidi que eu ia cumprir a pandemia. Eu me recolhi em casa, suspendi os meus trabalhos e fui me precaver. Fui ficar em casa. Ficamos. Então, fiquei 6 meses direto em casa. Assim. Só saía eventualmente. Era aquela guerra que todo mundo enfrentou. E eu segui estudando. Nesse período eu tive bastante tempo, então eu fui aprimorando aquele projeto mais por saúde mental do que por qualquer outra coisa. Só que quando deu 6 meses eu comecei a ficar meio insano ali. E coincidentemente apareceu um curso que até eu agradeço, que é o pessoal da Brana. E nesse curso, quem se inscrevesse até uma data específica lá, teria um professor chamado Ronaldo Fasanelli, que daria um curso brinde, que nem era o curso todo. Né? O objetivo deles era fazer uma espécie de MBA naval de projeto. E eu achei aquela ideia super bacana. E o que era o curso brinde? O curso brinde era um projeto de catamarã. E aí eu fiquei super empolgado com aquilo. E eu falei, não sei se eu vou fazer ou não, porque não conheço. E aí eu, descendo um dia para fazer compras, né, no mercado, aquela guerra, todo mundo de máscara e tal, eu vi um carro passando na minha frente com o selo do curso, Brana. Aí eu peguei o contato do pessoal da Brana. Ou seja, um insight, né? Você, na dúvida se fazia ou não, vem aquele sinal, passa o carro. Passa o carro. Aí eu ligo pro que aparecia como responsável. E aconteceu assim, eu liguei para ele. Poxa, você mora aqui na rua? E aquela coincidência danada? Não, são meus sogros que moram aí. Então eu me inscrevi imediatamente e comecei o tal curso. Sentiu um sinal. E começou o tal curso Brinde. E esse curso Brinde teve a pessoa magnífica do Ronaldo Fasanelli, que meio que me adotou, porque o projeto era de catamarã à vela. E eu disse para ele, na apresentação, que eu tinha um projeto de... Lancha catamarã. De lancha catamarã. Motor, né? E ele falou, não, então eu mudo para você esse curso. Eu falei, não quero fazer o curso. Então, acabou que ele me chamava meia hora antes e a gente discutia meia hora. O seu barco? Sobre o meu barco especificamente. Bom, então, tudo que, de repente, você estava estudando e era uma coisa assim, ainda empírica, né? Porque, claro, você mesmo autodidata, olhando as coisas que você estava aprendendo, você, naquele momento, teve a oportunidade ele era engenheiro naval, né? O Fasanelli é engenheiro naval. Engenheiro naval. Você teve condições de ir checando e ajustando as suas propostas ali no barco. Ele fez o ajuste fino. Antes disso, eu já havia feito um curso de infusão, né? Que é um processo construtivo mais avançado. Eu fiz até na Barracuda, Barracuda Marine Composites. E ali também eu tive um
uma pessoa também que, na discussão e no curso, me mostrou uma coisa que eu não conhecia, né? Que era uma coisa mais técnica. Então, eu sempre fui achando pelo caminho pessoas que me apoiaram e foram fazendo o ajuste fino naquilo que a minha natureza autodidata comandou. Então, uma pessoa com mais de 50 anos que estava buscando se renovar, buscando um novo caminho, né, um aprendizado e, com certeza, inovar um processo de construção de barco. Que eu sei que o seu barco, esse seu projeto, tem alguns elementos inovadores, né? E o que tem de inovador no teu barco? Veja, a indústria naval é uma indústria, assim, que eu posso dizer, ela segue bem a história, ela é muito conservadora no seu meio. É diferente. Tradicional. Mais tradicional. Ela é diferente da indústria naval, da indústria aeronáutica e da indústria automotiva, né? Que acho que ela é muito mais acelerada. Não é que os conhecimentos não existam, estão todos aí. Eu só fui juntando, né, conhecimentos mais contemporâneos num único projeto. Uma vez que esse projeto demorou 8 anos desde que eu comecei. Desde que você começou a estudar, né? Desde que eu comecei a estudar. Então, 8 anos desde que eu levei aquela pancada na coluna. Isso. Então, isso foi fermentando, né, e apurou com as pessoas com as quais eu tive contato. Eu também tive o apoio de um fazedor de barcos chamado Joab Ferreira. Tá, mas aí você falou que a indústria naval é muito tradicional e que os barcos são sempre feitos da mesma forma. Então eles são feitos... Vamos voltar nisso aí para você falar do que é de inovador no teu barco. Bom, de inovador, assim, mais uma vez, não inventei nada, mas simplesmente conciliei conhecimentos. Então, eu usei tudo de melhor que tem no catamarã, tudo de melhor que tem na construção. Eu tive, inclusive... Construção civil? Não, na construção naval. No estaleiro, eu aprendi muitos outros conhecimentos que eu não tinha, né? E aí, como eu já tinha feito esse outro curso que era mais avançado, eu consegui colocar, por exemplo, na época da fabricação das formas e tal, na qual eu tive o apoio do estaleiro Garnet Offshore, na pessoa do Felipe. O Joab me levou para o Felipe Drummond, e aí isso aconteceu naturalmente, quer dizer, é claro que eles apostaram em mim, né? Ainda mais uma pessoa autodidata, né? Que não tinha, assim, nenhuma garantia que o barco ia então ele, pelo menos flutuar, né? Então ele poderia virar uma bela banheira na minha casa ou ganhar o selo de... Você ia ter que ter uma boa casa para botar a banheira. Exatamente, né? Tinha que ser grande. E daí isso até virou uma brincadeira. Vem cá, a gente bota o selo de banheiro ou bota o selo de barco? Até que a gente fez uma navegação, né? Bom, mas aí já está falando da construção. Tá bom. Isso. Mas aí você não falou o que ele tem de inovador. Não era questão modular? Olha aí, eu já estou sabendo, estou dando aqui a cola para ele falar. Ele existe... esse é a barquinha. Essa primeira aqui. Essa primeira aqui. Bom, aqui tem alguns conceitos que eu trouxe, que eu aprendi da arquitetura e da industrialização das coisas, né? Da forma de fazer. Então... vou ficar falando agora no termo técnico, mas esse é um projeto que ele tem a modularidade, e o que permite a modularidade dele é que ele tem um desenho paramétrico. Do centro dele para trás, ele é um desenho paramétrico, ou seja, ele pode se repetir. Ele pode ser esse tamanho, pode ser até 2 metros maior. E a modularidade dele... tanto no sentido de crescer, quanto no sentido das coisas que vão dentro dele, né? Então, isso é uma vanguarda de projeto.
Eu sei que isso aí é até muito ousado para a indústria náutica, mas eu encontrei parceiros que apostaram nisso e que me permitiram fazer o Então, 01. vamos ver outra foto. Esse é o primeiro, esse primeiro aqui na frente, com os dois motores, né? Parte de trás, Isso é a popa e a proa. Isso, está aqui. Então, está aqui a popa e está aqui a proa. Então, ele do centro, daqui para trás, ele pode ficar com um projeto maior, se quiser. E não necessariamente com esse desenho de mobiliários internos. Ele pode ser outra coisa. E quantas pessoas cabem nesse barco? Ele poderia ser certificado para até 10 pessoas, pelas normas do Brasil, mas para exportação, que era o meu foco, para 8 pessoas. Aí as duas que chama de banana, né? Por isso que ele é catamarã. Os flutuantes, né? Mas, tem gente que chama de banana, tá? Eu chamo de banana. Então, esses são os dois cascos, né? E, por exemplo, aí tem também um conceito mais contemporâneo, que o casco é em V, ao invés de ser arredondado. Isso então, nesse barco? Nesse barco. E que é um tipo de desenho mais da Nova Zelândia. Porque você estudou esses barcos todos? Eu estudei 300 tipos de catamarã. Até da Rússia eu estudei. Aliás, um da Ucrânia, muito bom também, muito legal. Mas acho que já deve ter sido. Já não deve estar mais sendo essa fabricada. Já não deve estar entre nós, essa fábrica. Mas, então, é isso. Você vê que o mar está todo sacudido, tem uma pessoa ali tranquilamente vendo o celular. O seu Instagram. Mandei sentar diversas vezes, mas ele se sentia tão seguro ali dentro que não sentava. Isso foi um evento da XP, durante uma regata. Ali de frente. Agora, então você estudou mais de 300 catamarãs, uniu o teu conhecimento de arquitetura modular com barco, com praticidade, velocidade de construção também tem isso, não é isso? Também tem isso. E também, assim, também tem uma coisa de você ver com outros tipos de técnica construtiva, como, por exemplo, os veleiros. Os veleiros são construídos de formas diferentes das lanchas. Você vê que essa lancha não tem emendas. E ela não tem emenda nenhuma lateral. Ela é um monobloco, ela forma um monobloco construtivo. Isso permitiu ela ter os bordos dela tão finos, né? E esse é o diferencial. Porque eu posso, como ele tem uma linha também mais contemporânea, mais para a Europa do que para Estados Unidos, esse desenho mais retilíneo permite eu fazer ali portas de abertura, fazer laterais móveis. Então, o barco ele pode ser, como é que se diz, de acordo com o cliente, ele pode ser modificado? O projeto permite isso. Agora, vai de uma decisão do estaleiro, né? Por exemplo, a Garnet Offshore, ela tem hoje o meu direito de reprodução. Eu forneci para eles o direito de reprodução desse barco. Atualmente está licenciado para a Garnet. Então, é uma forma flexível que você pode adaptar, claro, tem um limite. Existe um limite técnico. De acordo com o desejo do cliente. Por exemplo, aquele console, que é onde você está ali pilotando, pode pilotar para o lado? Ele pode ser de diversas outras formas, pode até não existir nada ali dentro e somente ter o piloto atrás e um vazio, e um casco, um deck completamente livre para usar do jeito que quiser. Como pesca, como mergulho, com aqueles bancos do lado para mergulho. Isso. Depois eu vou mandar aqui o meu Instagram de design, né, que é Two Cats, por isso que ela é Two Cats One, porque essa, gente, é só a primeira, tá? Não, Two Cats é T-W-O-O-C-A-T-S. É um trocadilho, não é two de dois, né? Tem 2 ozinhos ali que era para fazer os olhinhos do gato. Por isso eu fiz uma brincadeira. Então foi isso. Então você estudou os 300 catamarãs, uniu a arquitetura, estudou software de barco, de navegação? Nesse curso eu acabei aprendendo 5 novos softwares, né? E que até me ajudaram muito na arquitetura, porque
tinha uma maneira nova de organização do processo projetual, e isso mudou a minha forma de projetar na arquitetura, porque eu não parei com a arquitetura, eu continuo fazendo gerenciamento de obras. É aquela velha frase, né, que dizem que é do Einstein, a gente não sabe, mas tem gente que diz que não é. Você tem que fazer diferente. Se você tentar fazer diferente, né, não adianta você fazer igual e esperar um resultado diferente. Então, você acabou pesquisando vários lugares diferentes e você, com isso, você trouxe também um aprimoramento para a arquitetura. Quer dizer, sempre é bom a gente ter diferentes olhares, isso com qualquer idade. E veja, uma pessoa 60 a mais está próximo dos 64. Isso. Próximo dos 64 anos, e ele estudando, reaprendendo, inovando. Então, gente, é isso. São os novos 60 a mais. É a vida empreendedora dos 60 a mais que acabou desse trabalho, desse momento, aí mais uma imagem, desse momento da pandemia, desse momento que estava em casa, que estudou, que aprendeu, você acabou encontrando também um novo negócio. Exatamente. E tudo isso pensando que isso saiu de um envelopinho, que a vida inteira eu tinha o meu tal envelopinho, onde ali tinha luminária, tem luminária, tem cadeira, tem mobiliário, tem barraca de praia, tem até carro, tem até um carro desenhado, esse eu já desenhei há uns Avião não. 15 anos atrás. Avião ainda não. Ainda não. Então, é isso. E isso saiu do tal envelopinho. E ainda bem que foi para esse lado, porque eu até hoje desfruto e tenho ótimos momentos dentro dele. Eu não tinha realmente a ideia, quando eu comecei a projetar, que isso poderia virar um negócio. Eu nunca tive... Então, hoje, esse modelo foi construído no estaleiro Garnet Offshore. Ele navegou... navegou. Eles deixaram colocar o selo, está lá até hoje. E está licenciado esse modelo para o estaleiro. Ele está em venda, Está em venda para quem quiser comprar uma lancha catamarã 24 pés, super confortável. Eu digo isso porque eu não sou uma mulher do mar, não sou uma pessoa que adoro o mar, mas é realmente um catamarã muito confortável. E assim, se você, não sei quem está assistindo aqui, se é uma mulher ou um homem, mas seja um homem que deseja ter uma lancha, mas que a sua mulher não gosta, ou vice-versa, pense que essa lancha é uma lancha confortável para quem não é acostumado com o mar. E que isso que é importante, porque eu sou aquela pessoa que enjoa, que fica estressada dentro do mar, naquela batida da lancha, e não é o caso. Essa daí é realmente super tranquila. E o mar, quando ela para também, claro, sempre vai balançar. Não tem jeito, porque o mar, né, tem as suas ondinhas, passa também lancha do lado às vezes, e aqueles jet skis horrorosos que passam também, que balança, mas isso é ótimo. Mas assim, é um momento e ela é super estável. Muito boa, é muito bacana. E pode ser modulada, né? Gente, a minha maior vitória, e além do que eu acho que do que o próprio produto não foi isso. É que eu consegui bater a meta. Eu consegui fazer com que a minha mulher se aproximasse do mar, até já pilota o barco. E hoje, assim, o nível de enjoo tem que estar um mar muito sacudido para isso acontecer. Nunca mais deu uma batida no mar. Então, se você quer fazer com que a tua mulher venha para o mar, olha, pensa no meu projeto. Porque é um ótimo fator de convencimento. Então ele está... agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Como é que o barco era feito antes, de diferente? O teu barco é montado mais rápido, pelo sistema que você fez de forma e de encaixes? Eu consegui encurtar 2 semanas. É possível fazer esse barco encurtado 2 semanas. Tá. Quanto tempo demora um barco em geral? Umas 8 semanas você produz um barco do zero. Mas o seu seria em 6 semanas?
daria para ser em 6 semanas. Depende de ter uma linha em série só para ele. Não, e depende também, porque não é só o casco, né? Você Não, tem então, todos os acessórios que entram no barco que não vêm do estaleiro. É, Comprado, motor, Isso. os equipamentos. Aí já é um gerenciamento de compras, né? De fazer just in time, porque as peças já são conhecidas, então isso seria mais viável fazer assim. Mas é possível acelerar o processo normal para menos 2 semanas. Então, você usou da sua criatividade, da sua capacidade de resolver problemas, teve uma visão estratégica. Então, isso são características essenciais para o empreendedor e o empreendedor 60+. Tá, gente? Então, eu acho que isso aqui quebra um paradigma de que pessoas mais velhas não querem aprender mais, não querem inovar, não querem trazer contribuições positivas para os negócios que estão aí. Está de parabéns. Agora, o que acaba acontecendo é que você não pode desprezar nenhuma experiência tua anterior. Eu usei todas. Até coisas que eu acompanhei na infância, porque meu pai é carpinteiro. Até isso eu usei no processo, porque eu construí tudo, até o plug. O plug é o que é a base para se fazer uma forma. Isso foi tudo feito de madeira. Foi tudo feito de madeira. O trabalho que eu quis fazer de maneira semi-artesanal para aprender mais no processo. Hoje eu consigo fazer muito mais rápido a primeira, mas eu queria fazer daquele jeito para ter o controle de tudo e ver o que dá certo e o que dá errado. Então, foi possível isso com conhecimentos que eu tive, sei lá, da infância, de acompanhar meu pai no trabalho dele, para lá e para cá. É que tudo no final se junta e faz sentido. Tudo faz sentido, exatamente. Muito interessante. Gente, estamos chegando ao fim desse papo incrível, né? E eu gostaria, Stefano, que você deixasse, já que a gente está chegando aqui ao fim, eu estou achando muito, muito interessante, espero que seja estimulante para as pessoas que querem iniciar assim, uma jornada de aprendizagem, esse desafio nessa idade, né, que ele já estava já com os seus 50 e tantos, próximos de 60, aqui é 60, pode mais, mas 60 não é um pum, né? Tudo é um processo, a vida é um processo, a gente vai se aproximando dos 60 e vai tendo outras visões da vida. Então, eu gostaria que você deixasse assim, uma mensagem para nós ou complementasse alguma coisa que você não falou. Bom, eu acho que você não deve desperdiçar nenhuma oportunidade, né? Mesmo que você mesmo seja o gerador dessa oportunidade. E nunca esquecer dos sinais. Eu acho que você tirou o final do... Me dá aqui. Nunca... Ih, vai entrar outra coisa. Acontece, gente. Aqui estamos ao vivo, sem cortar. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Tá, então que a gente não pode desperdiçar as oportunidades. Nenhuma oportunidade pode se desperdiçar. E nem deixar de reconhecer, mesmo com toda a minha formação autodidata, esquecer que você também depende dos outros, né? Porque eu sou autodidata, mas eu não sou só. Alguém gerou aquele conhecimento para eu aprender. E ele estava disponível na internet. Estava disponível nos livros. Então, basta. Mas também tiveram pessoas que, sentindo essa minha busca de conhecimento, me deram apoio. E eu queria agradecer para elas. Eu queria agradecer a Brana, o Instituto Brana, na pessoa do Luiz Felipe Carvalho e do Cássio Neres. Queria agradecer o professor Ronaldo Fazanelli, que me adotou, até hoje me dá apoio em diversas dúvidas que eu tenho. Queria agradecer a Barracuda Composites, que fez uma análise do meu projeto e me deu, foi muito importante para mim no aprendizado. O Joab Ferreira, que é aquele cara que
tinha o conhecimento da construção e me levou e me apresentou ao estaleiro Garnet Offshore, e o Felipe Drummond, que bancou vamos dizer, se arriscou, né, em colocar um autodidata que nunca tinha projetado um barco, só que ele viu ali que estava fazendo alguma coisa diferente. Se arriscou. Te deu essa oportunidade também. Exatamente. Então, após essa minha jornada solo, né, e como autodidata, eu decidi certificar todos os meus resultados. Então, você não pode ficar fechado ali na tua caixinha e achar que você é o cara. Tem pessoas que são melhores que você. Então, para certificar, eu procurei as melhores pessoas que eu tive acesso no mercado. Isso aprimorou e fez o ajuste que o meu projeto precisava, e ele está aí navegando as águas do Rio de Janeiro. Beleza. Isso eu fico contente. É isso, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. sozinho. A gente tem que ser agradecido, como você está sendo, as pessoas que nos pegam pela mão, nos dão oportunidade, nos ajudam, como eu sou agradecida aqui ao Clube Empreendedor Brasil pelo apoio, por esse estúdio lindo aqui, que eu gravo o meu 60 Pode Mais, o podcast, que, aliás, eu acho que eu tenho que revelar aqui que esse nome e essa logomarca tem muito a ver com o arquiteto Stefano Alonso, que foi um trabalho em família. E nós chegamos nesse nome. Isso. Nesse nome, nessa logomarca. Então, vocês que gostaram desse episódio inspirador, curte, se inscreve no canal, porque tem muitos outros episódios inspiradores, e compartilha esse conteúdo com alguém que provavelmente precisa ser impactado por esse conteúdo para que dê um movimento na sua vida. Olha, obrigada, Stefano. Foi um episódio... É uma parceria. Muito bacana você ter trazido essa capacidade de inovação dos 60 a mais. Foi muito bom, tá? Muito bom mesmo ter você aqui. Tamo junto. E você, que ficou até aqui agora nos fazendo companhia, muito obrigada.